A Associação Almater carrega no seu próprio nome o seu, talvez, principal objetivo. Almater é a contração de duas palavras em latim, alma mater, que significa coração de mãe acolhedor. Nós trazemos para a cidade de Jundiaí a proposta de proteção, defesa e educação das crianças e adolescentes. A Associação Almater quer que a cidade de Jundiaí possa ser uma cidade onde nenhuma criança esteja fora da proteção que toda criança precisa. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente administra o fundo municipal. Esse fundo é composto de diversas contribuições, de pessoas físicas ou jurídicas, a partir das demandas que o município possui, que são levantadas de tempos em tempos. O Conselho lança editais para financiar projetos. O ECOAR ele nasce do edital do CMDCA. O próprio edital ele já foi um pouco provocativo nesse sentido de que ele pede propostas de trabalho que fomentem protagonismo, Então, que os atores do público direto façam essas ações de benefício social. Nós fomos acolhidos pela escola Orozimbo Sóstena, que tinha um espaço bom, privilegiado, para que a gente pudesse lá trabalhar, implantar a proposta e atuar com os adolescentes e criar ali a agrofloresta e as intervenções comunitárias. E, paralelamente a isso, nós tivemos também a ideia de, no eixo de educação em direitos, promover capacitações constantes dessa rede. O projeto tem os dois eixos, o eixo de capacitação em direitos e o eixo de promoção de protagonismo juvenil através da agroecologia e da permacultura para os estudantes da escola. Permacultura pode ser resumida, e é uma dificuldade de resumir, mas acho que ela pode ser resumida como tecnologias de alto impacto de sustentabilidade de baixo custo, porque a gente aprende a enxergar recursos onde, a princípio, os mais distraídos não enxergariam. O Projeto ECOAR tem como princípio que para você ser cidadão, você tem que conhecer seus direitos, conhecer seus deveres, para poder atuar na sociedade. Nós estamos vivendo hoje numa sociedade em que parece estar claro que esse modelo de democracia representativa que nós estamos vivendo, ele não contempla as nossas necessidades. Não adianta nós, de tempos em tempos, elegermos algumas pessoas para resolver os problemas de toda uma população. Pensando nisso, o Projeto ECOAR veio com uma proposta inicial de transformação da sociedade a partir do conhecimento, desse eixo de cidadania que ele traz, do conhecimento dos direitos. Nosso lema principal, então, foi conhecer para proteger e conhecer para agir. Não é possível proteger crianças e adolescentes, os profissionais da rede que trabalham na proteção da criança e do adolescente, se eles não conhecem plenamente quais são os direitos das crianças e dos adolescentes. Reunir no mesmo local todos esses profissionais da saúde, educação, assistência, saúde municipal e estadual, profissionais das unidades de acolhimento institucional, então tanto Fundação Casa, Unidade de Internação e Semiliberdade, quanto os abrigos de acolhimento de crianças que estão institucionalizadas, unir conselheiros tutelares, unir todo esse público num mesmo curso representou uma possibilidade de que esses profissionais se conhecessem mais proximamente e pudessem interagir. No começo, a gente percebeu essa dificuldade,
e buscamos sempre, através dos jogos cooperativos, das dinâmicas que a gente trazia para as aulas, aproximar esses profissionais para que eles pudessem, nos serviços deles, no dia a dia, se conversarem e um ajudar o outro. E aí me deparei com toda a rede, que era algo que eu gostaria também de conhecer, né, aqui no município de Jundiaí, de saber que tinha pessoas também no município que cuidavam de jovens e de adolescentes, né, na infância e na juventude, que pudesse nos dar essa mais bagagem, mais experiência em a gente cuidar daquilo que era nosso. Então, com o CREAS, com o CRAS, com o CAPS, né, então assim, a Fundação Casa, hoje, ela mantém uma relação muito achegada. Eu tive uma experiência que eu gostaria de mencionar, inclusive, de um rapaz que estava na capacitação com a gente, que é o Marcos, que cuida dos jovens paralímpicos. Nós fizemos um link e eles foram lá na fundação fazer uma apresentação. E foi fantástico, porque os meninos, eles tiveram uma experiência, uma vivência com os jovens paralímpicos, né, de Jogos Paralímpicos de Boccia, que foi fantástico, né? Então, assim, o sorriso, eles puderam vivenciar a brincadeira com os jovens, né, dizendo que eles tinham uma limitação para caminhar porque usavam cadeira de rodas, mas eles eram livres. Né? Eles eram livres para fazer o que eles queriam e eles compartilharam um com outros ideias e brincadeiras, e o próprio basquete adaptado, eles jogaram lá também, os meninos da fundação. Foi uma experiência mágica, foi ótimo isso. E o que proporcionou isso foi a capacitação, de certa forma, porque foi lá que a gente se conheceu. E acho que uma das gratas surpresas que nós tivemos no curso do processo foi ver a presença maciça dos profissionais de educação no nosso curso. A educação, quando ela viu o que era a rede e o que a rede podia significar para o trabalho dela do dia a dia, eles deram depoimentos incríveis e fantásticos para a gente. Nós tivemos, assim, o prazer de escutar da maioria das pessoas que o projeto proporcionou uma nova visão, principalmente no ambiente de trabalho delas. E eu acho que isso foi uma grande conquista para a gente, porque era o que o projeto visava desde o começo. Muitas vezes na escola nós temos essa sensação, sabe, de que nós estamos sozinhos, de que eu não posso contar com ninguém, e não, né? A Patrícia, ela trouxe essa visão, o projeto trouxe essa visão para a gente de que nós não estamos sozinhos, que nós podemos contar com outras pessoas. Foi muito bonito porque alguns diretores ou coordenadores pedagógicos, né, ou assessores pedagógicos que já trabalhavam na lógica da rede, no meio da aula deram depoimento para os seus colegas do que significava estar inserido na rede e trabalhando na rede. A parte de legislação traz uma segurança para como você lidar em situações difíceis, né? E principalmente essa formação de rede. Nós conhecemos, por meio desses encontros, pessoas que trabalham com saúde, com acolhimento de jovens, né, da Fundação Casa, de toda a rede dos bairros próximos. E isso auxilia porque o diretor da escola acaba se sentindo muito sozinho. Então, olha, aconteceu um episódio lá na escola com um aluno, o que eu faço agora? Para quem que eu encaminho? Para quem que eu preciso pedir socorro? Como é que age cada... Então nós temos contato, conhecimento direto com essas pessoas responsáveis desses outros órgãos. Isso foi muito bacana, e principalmente a parte do direito também, porque isso fundamenta bastante o diretor, porque ele lida com legislação o tempo todo, né? Para algumas decisões ele tem de conhecer a lei, porque senão complica a vida dele, do aluno, da escola. Então eu achei muito importante, muito interessante, foram aulas dinâmicas, bastante práticas, né? Muito boas, eu gostei bastante.
mesmo por se tratar de assunto muito teórico, né, por falar de leis, que é uma coisa cansativa, maçante, com ela isso não transparecia, né, como eu já disse, pelo amor que ela colocava, né, e pelo conhecimento que ela tem. Ela tem um conhecimento muito forte naquilo que ela traz, né? Então, foi uma grata felicidade observar no dia da nossa interação, da nossa aula de interação, a presença de 1/4 dos profissionais que estavam presentes eram profissionais da educação, né? A nossa grata satisfação de estar dando aula agora, está terminando aí com o grupo de assessores pedagógicos neste ano, e eles darem depoimento para a gente sobre o quão seria interessante que nós pudéssemos dar esse curso para todos os diretores de escola do seu território. E isso trouxe para a gente a certeza de que quanto mais profissionais de todas as áreas de proteção e garantia de direitos da infância e juventude conhecerem os direitos, mais eles conseguirão agir, proteger e atuar em favor das nossas crianças e nossos adolescentes. Ah, como seria bom, 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 cada um com a sua mão, apoiando o mundo pra ele girar, sempre respeitando. Eu não consigo imaginar em qual outro contexto jovens nessa faixa etária poderiam ter acesso aberto, com tanta liberdade de fazer perguntas, como eles tiveram dentro do projeto ECOAR. Do ponto de vista pedagógico, elas criam uma aproximação entre a sociedade civil e os órgãos de responsabilidade, né? E esse movimento de aproximação, eu percebo que pode trazer um empoderamento dos meninos que participaram do projeto. Porque como é que você pode fazer qualquer intervenção e ir no órgão público que tem determinadas competências se eu não conheço, se eu nunca me aproximei deles? Poder estar cara a cara com vereadores do seu município, poder estar cara a cara com um juiz da sua cidade, um promotor da sua cidade, com defensores públicos da sua cidade, com pessoas que estão na proteção dos direitos, como é o caso da SEMADES. É muito importante que eles saibam, desde sempre, os direitos, tudo aquilo que eles podem fazer para transformar o bairro, a cidade onde eles moram, com pequenas ações. Então não era apenas só a questão ambiental, mas a questão trabalhada com esses adolescentes em relação aos seus direitos, aos direitos da comunidade em estar participando de um espaço público. Fale para ele agora, então, todos os direitos que ele tem. São experiências que, no meu ponto de vista, toda criança deveria ter. Então, no eixo 2, a gente escreveu ele nos seguintes moldes, né? 2 oficinas por semana, 3 horas de duração cada oficina. A gente chegou com uma proposta olhando para a educação como uma educação integral, olhar o ser humano de uma forma integral. Não, por exemplo, não trabalhar só conceitos. É preciso trabalhar também o corpo, né, as emoções das pessoas. Eu acho que é uma das virtudes do ECOAR a metodologia. Porque na educação todo mundo tem um discurso, né, do que queremos com a educação. Então queremos pessoas que fomentar um processo onde as pessoas se tornem emancipadas e desenvolvidas plenamente. Então o que queremos na educação, a academia fala, várias pessoas falam o que queremos. A grande pergunta a ser respondida é como. E o ECOAR ele traz uma das possibilidades dessa resposta aí, do como.
A gente se deteve então como metodologia, acho que posso falar que é esse termo geral, que é a cultura de paz. Ela vem no sentido de gerenciamento de conflitos. E eu vejo que o projeto ele conseguiu se desenvolver e teve sucesso nesse quesito porque a nossa intervenção na escola, ela promoveu uma dinâmica que gerou alguns desconfortos. A gente já sabia, antes de iniciar o projeto, que haveriam conflitos, né? Porque quando vem ideias novas, né, mudança, principalmente dando um projeto que dá vez e voz para o estudante, e era essa a nossa intenção, fazer com que o aluno se sentisse pertencente à escola, que aquele espaço, que aquilo ali era dele. Isso aconteceu através da construção dos mutirões, que foi sugestionado pela própria escrita do projeto, né? Sugestionado por nós enquanto os educadores, mas houve também um protagonismo espontâneo da parte dos jovens, quando algumas das suas vontades, quando iniciativas surgiram de uma maneira sem nenhum tipo de imposição, mas de uma maneira bem espontânea e livre, né? Quando a gente percebe que, procurando construir um espaço de diálogo mais horizontal e menos hierarquizado, como acaba acontecendo na educação formal, o ECOAR, sendo um projeto de educação informal, ele cria essa possibilidade de espontaneidade do jovem, né? A partir de corresponsabilização e trazendo senso de autonomia, porque o protagonismo ele acontece quando o sujeito tem autonomia para realizar coisas, né? Vontades, ações, através dos jogos cooperativos, das práticas corporais e da construção de muito diálogo e de escuta com os jovens, a gente conseguiu criar espaços de vínculos afetivos. E através do próprio depoimento deles, a gente percebeu que essa construção de vínculo afetivo, que ela só se dá de uma maneira linear e não hierárquica, ela é muito importante para que o processo pedagógico em si, de aprendizado e de abertura, ele aconteça. Nós utilizamos muito a prática dos jogos cooperativos. Ela foi uma ferramenta e um instrumento que gerou um impacto nos participantes ao longo do projeto, porque a gente percebe que o jogo cooperativo ele gera um certo desconforto no início, né? Quando os participantes se deparam assim pela primeira vez com eles. Por quê? Porque a tendência, por conta, acredito que da cultura de massa, é todo mundo trazer um impulso que é um impulso da competitividade. Então, quando a gente trouxe essa ideia da cooperação através do jogo, a primeira impressão é um certo desconforto. Chegou num momento das nossas atividades, mais no final do nosso 1 ano, né, da duração de 1 ano do projeto, em que nós perguntamos para eles: como que vocês se sentem? Vocês se sentem mais competitivos ou mais cooperativos? E aí a resposta deles foi bem natural, no sentido de nós nos sentimos mais competitivos. Então por que a gente está trazendo o jogo cooperativo? E aí chegamos à conclusão, juntos, que o jogo cooperativo é para nos treinar para a cooperação, que a gente se vê destreinado para ser cooperativo um com o outro, e que o jogo ele vai nos instrumentalizando para para nos treinar novamente para a cooperação. Eu acho que também o que foi muito rico foi que a gente conseguiu criar um grupo de estudantes de diferentes idades, diferentes séries, diferentes salas, né? A princípio eles não se falavam, né? Existem diferenças, né? E
comportamento, né, padrão assim dos adolescentes e acho que de todos nós, né, a gente acaba fechando num grupo que a gente pertence. Então, acho que essa também foi uma importante provocação que o ECOAR conseguiu despertar no ambiente escolar, que é misturar essas diferentes séries e diferentes idades em um grupo só que passa a interagir, porque os jogos cooperativos forçam eles a interagir. Unir nono, oitavos e primeiros, juntar cada um, as diferenças, dá muito certo, porque cada um fala, comenta, o que não tá dando certo, os mais velhos corrigem, né? E aí, o que tá dando certo, eles, parabéns, elogiam. E daí a gente, então, conseguiu proporcionar, então, né, novas amizades, né, novas relações entre eles, e sempre com esse guia dos jogos cooperativos, né, sempre com essa fundamentação, né, e tanto na prática quanto na nossa fala, né, de pessoal, precisamos cooperar, precisamos conviver em harmonia. A organização de eventos. Acho que isso foi, de fato, assim, uma coisa muito provocativa. A gente fez ao longo do projeto 15 eventos. O projeto tem 1 ano de duração. E a gente fez, então, 15 eventos, sendo 10 mutirões de agrofloresta. Desses mutirões, 8 mutirões dentro da escola, que a gente notou um passo a passo, assim, que foi crescendo, né, o público que a gente conseguiu atingir, né? Então, no primeiro mutirão a gente já conseguiu colocar algumas pessoas da sociedade civil. Então, além dos estudantes da escola que faziam parte do projeto ECOAR, apareceram alguns estudantes que não eram do ECOAR, mas eram da escola, então a gente conseguiu atingir eles, e apareceram pessoas da sociedade civil. No segundo encontro, a gente conseguiu mais pessoas da sociedade civil. Algumas pessoas que tinham ido no primeiro e outras que estavam lá pela primeira vez. E no terceiro mutirão já foi um boom, assim, caminhou numa crescente. A participação da sociedade civil foi muito importante para reforçar o nosso discurso com os estudantes que participavam do ECOAR, trazendo a consciência para eles de que as pessoas gostam disso, as pessoas procuram isso, né? O que faz uma pessoa sair sábado, 8 horas da manhã, sair de casa, né? Sábado, 8 horas da manhã, para pegar na enxada e trabalhar com a terra, né? É porque é uma coisa que as pessoas estão se interessando, né? Então a gente teve esse retorno. Acredito que o ponto mais alto de protagonismo, ele aconteceu na festa que os jovens, que eles decidiram fazer. Mas foi um passo muito importante para a mobilização do grupo. Depois da festa, durante e depois da festa, ficou claro que a gente tinha conseguido criar um grupo forte. Um grupo de alunos muito forte, muito engajado. A forma como a gente entrou na escola, a gente sabendo então que o grande desafio que a gente tinha seria cumprir o calendário de eventos, então a gente começou atuando nas oficinas com esse foco nos jogos cooperativos e formação de grupo. O desafio era formar grupo forte. E na festa, esse grupo se consolidou, foi o nosso 4º evento. Nós tivemos também, dentro do projeto, oficinas que nós chamamos de oficinas extras, que foram oficinas de capacitação dentro das técnicas que a permacultura pode oferecer. Essas oficinas, além delas oferecerem informação de conteúdo teórico e prático para os jovens que participaram do projeto, elas também foram abertas para toda a comunidade. E elas tiveram também a intenção de abrir vínculo, né, e espaços de diálogo entre os jovens e a comunidade do entorno, entre a escola e a comunidade,
e entre a própria permacultura e as pessoas envolvidas na cidade que tivessem interesse pelo tema. Então foram 2 oficinas que o SESC colocou dentro da escola, a primeira de agrofloresta e a segunda de audiovisual. Em relação às visitas pedagógicas desse eixo de educação ambiental, primeiro a gente foi na Escola Estadual Benedito Loschi. É uma escola que já tem um projeto de agrofloresta há mais de 5 anos e nós fomos lá visitá-los para conhecer esse trabalho, né, que é desenvolvido lá há muito mais tempo. E foi uma troca de experiência fantástica. E dessa vez o movimento contrário. Nós tínhamos um grupo que tinha uma faixa etária mais velha e lá fomos aprender com estudantes de uma faixa etária mais nova, né? Eles são mais jovens. E foi fantástico, foi uma troca de experiência muito interessante em relação aos trabalhos. Eles mostraram pra gente, então, esses trabalhos de agrofloresta já de médio prazo e nós passamos lá de sala em sala falando da nossa experiência em relação à organização de eventos, que foi o que chamou a atenção deles em relação ao nosso trabalho. Então foi muito rico, foi uma experiência do ganha-ganha, né? Então eles nos receberam, deram essa atenção pra gente e falaram então do trabalho de agrofloresta e nós falamos do nosso trabalho de organização de eventos comunitários. E para os estudantes também fica essa questão, né, de criar novos amigos, conhecer novos espaços dentro da cidade, né? E fortalecer essa consciência em relação à importância da agroecologia, né? Então, ver que outros espaços estão trabalhando com isso, estão nessa caminhada e que, enfim, que esse é o caminho que a gente pode, um dos caminhos que a gente pode trilhar em direção à preservação do meio ambiente. A nossa segunda visita foi na Associação Mata Ciliar, convergiu com o nosso eixo temático, né, de biodiversidade. Então a Associação Mata Ciliar, que tem um trabalho de educação ambiental aí com várias frentes de trabalho, né, e a gente foi lá atrás então dessa educação ambiental que eles promovem em relação à biodiversidade regional, mais especificamente com a fauna. Foi muito bacana essa visita nesse sentido, né? Enfim, de aprofundar os estudos em relação à biodiversidade. A nossa terceira visita pedagógica foi na Flasco. É uma fábrica e os trabalhadores eles criaram um modelo de autogestão, né, na fábrica e mantiveram a fábrica funcionando. Ela está operando até hoje. Já são mais de 8 anos, né, dessa autogestão dos funcionários. E a nossa quarta visita desse eixo de educação ambiental é na Casa Ecoativa, que é uma organização que organiza vários eventos, né, em relação à agroecologia na Zona Sul de São Paulo. Nem todo mundo tem como se aquecer. Em relação à educação ambiental, ela aparece, né, nos currículos do Estado até como uma das formas de criar a interdisciplinariedade, né, no currículo escolar. Então a gente tem um currículo todo moldado aí nas especialidades, né, dentro das ciências. E a educação ambiental ela aparece como um rasgo, né, de todas essas gavetinhas que foram criadas. E o projeto com uma potencialidade muito grande para integrar as disciplinas, especialmente ciências e matemática, vi muita coisa que poderia ser entrelaçada. Além dos adolescentes terem contato com a terra, saber identificar as sementes, o plantio,
isso permeia o currículo oficial do Estado de São Paulo. A interdisciplinaridade, o jogo com matemática, história, geografia, inglês, né? É muito bacana levar para a prática mesmo, né? As crianças mexendo com a terra, conhecendo o ambiente escolar de uma outra maneira. Isso foi muito válido. A gente, na educação ambiental, a gente trabalha com biologia. Dentro do Equar a gente chegou a trabalhar com matemática, sabe? A gente trabalhou com porcentagem, com tabuada. Então, a educação ambiental ela traz esse viés, assim, ela agrega esse valor dentro de uma escola, né? A gente provoca, assim, a interdisciplinaridade através de um trabalho de educação ambiental. Nós percebemos que para atingir o protagonismo que o projeto se propõe a realizar, a interface entre os conteúdos dos dois eixos, o eixo de capacitação de direitos e o eixo de capacitação através da agroecologia e da permacultura, eles foram ideais, pois através do eixo 1 capacita o jovem para conseguir dialogar com as esferas públicas que existem no município e trazendo essa noção de melhoria para o próximo, né, de melhoria para o mundo. E do ponto de vista da permacultura, a linha que fizemos a atuação que fizemos na escola, ela instrumentaliza para que o sujeito ele gere recursos para si, ele seja autônomo do ponto de vista energético, do ponto de vista da sua alimentação, né, dos recursos que ele necessita no seu dia a dia. E isso também pode se estender para a comunidade, né? Para o meu próximo, aquele que está mais próximo de mim mesmo, meu vizinho, a minha família, os meus amigos. Então é um casamento bem perfeito que possibilita o diálogo, esse processo de autonomia para si e nessa minha relação com o mundo. Vivenciar aquilo despertou em mim uma vontade que já era, né, que eu já tinha, de ter uma oficina na área de horta, horticultura e também agrofloresta dentro da Fundação Casa. E nós estamos agora em ritmo acelerado, pode-se dizer assim, para que a gente possa, enfim, executar uma oficina, né, ou um curso de educação profissional, talvez, na Fundação Casa, nessa área. Eu sinto muito ainda nós não termos isso na nossa política pública, né? Que esse projeto ele possa motivar, né, os nossos governantes, os nossos gestores aqui da cidade, para que isso seja implantado aqui em Jundiaí, pelo menos de início, como piloto, mas que isso também possa crescer para o estado ou até para o país mesmo, onde tenha pessoas que estão preocupadas na capacitação de pessoas que tomam esta frente, né, nesse trabalho tão importante, né? Bem, o projeto Equar, acho que o próprio nome diz, né? A intenção é ecoar, é fazer com que esse jovem se propague, né? Que ele pelo menos era essa a nossa intenção e foi isso que ocorreu, que eu percebi. O estudante começar dentro da escola e ele vai para a sociedade, né? Para a sua comunidade, intervindo na sua comunidade, no seu lar, no entorno da escola, na sociedade em geral, porque eu acredito nisso, né? Preparar esse jovem para que ele seja um cidadão atuante na sua comunidade. Eu fiz parte da primeira parte do projeto, né? Que foi os primeiros 6 meses. E, eu não participei muito dos mutirões e tal. Eu participei mais das aulas na classe, porque nos mutirões eu tinha curso, aí não dava. Mas, foi um projeto bem produtivo, sabe? Eu aprendi muita coisa que eu não teria aprendido se eu estivesse em casa e tal. Eu participei desde o primeiro mutirão e desde o começo foi muito braçal, muito mais interagindo com a hortinha que a gente fez aqui. E é muito legal voltar aqui e ver como tá tudo bonitinho e grandão. Tá muito legal. Eu gostei dos mutirões porque, eu levei meu amigo. A gente aprendeu
a fazer uma horta aqui, que a gente tava fazendo essa horta aqui, né? Eu lembro que começando ainda, esse solo aqui ele era muito ruim para plantar, não sabia se ia dar certo. Teve muita pessoa aqui para ajudar o dia que eu fui e a gente conseguiu. Tá sendo uma experiência muito, acho que importante assim na minha vida, porque exceto que antes eu não sabia meio que quase nada assim, de como cuidar da natureza, meio que vários pontos assim, como preservar, né? Então com o Ecoar eu consegui aprender várias coisas, também que nem a agrofloresta também, também como plantar, porque às vezes eu não sabia. Antes eu não conhecia plantas necessárias assim, aí agora eu conheço mais, aí eu tô gostando muito dessa experiência. Eu acho que vai evoluir assim meu futuro, né? Que eu vou conseguir aprender e fazer as coisas melhor. O Ecoar mesmo, ele traz umas aulas dinâmicas, a gente não fica só na sala de aula, coisa assim, a gente coloca as coisas mais em práticas e assim eu acho que, na minha opinião, é melhor pra gente evoluir, aprender mais. E foi muito positivo ver a mudança que a gente fez na horta da escola, que antes tinha muito entulho, era lixo, era um barranco, muito capim, que tinha bastante. E a gente mudou bem, muito, ficou muito diferente, muito legal assim. O importante é saber como preservar mesmo, como cuidar do lugar, a importância. Eu acho a aula de permacultura muito interessante, importante. É legal esses jogos aí, eu gostei bastante de trabalhar em equipe e tal. Que é legal trabalhar com os outros e cooperar na hora de participar desses jogos aí. Teve uns que eu gostei bastante. Eu gostei do projeto. Eu ouvi a voz dos jovens, que a gente não tem muito conhecimento atualmente sobre isso, e mostrar mais sobre isso daí, sobre a natureza mesmo, como cuidar, para tirar um pouco essa mentalidade atual que está mais moderna, que é a internet, fazer as pessoas saírem mais de casa e participar de sentir a terra mesmo nas mãos, saber como plantar. Eu acho importante para também evoluir. Eu acho evoluir Eu acho que de todos os projetos que eu participei, esse foi o mais importante, porque influenciou hoje na escola onde eu tô, que é importante a gente jovem ter consciência do meio que a gente tá, da natureza, do nosso próprio alimento, e foi isso que o projeto nos proporcionou, porque de certo modo lá a gente aprende o valor de se plantar, de ter sua própria comida, de ser uma coisa orgânica, coisa que a gente não dá muita importância no dia a dia. E eu acho que para os jovens hoje em dia ter essa consciência é muito importante, porque também pesa na questão do desperdício, que se você não tem noção daquilo que você está jogando fora, o tanto de tempo que demorou para cultivar, você joga fora sem pensar nem mais nem menos. E quando você tem noção, você para refletir aquilo. E eu acho que é um projeto que valeu muito a pena, porque entra na questão do jovem se portar com o mundo, com as pessoas, e eu acho que devia dar continuidade, porque tem muitas outras pessoas que precisam ter acesso para aprender, e são coisas valiosas que você vai levar para a vida inteira. Quando a gente está trabalhando em grupo, em coletivo, a gente aprende a se expressar com várias pessoas de várias maneiras. E é importante os jovens participarem de dinâmicas, porque hoje em dia cada um parece que está preso no seu mundinho e ninguém se importa com ninguém. Então, você trabalhar em coletivo para fazer uma ação para o meio ambiente e para você mesmo é muito bom, porque você acaba perdendo aquele medo que você tem de interagir com as pessoas e começa a se abrir, ver que aquilo não é uma coisa tão mirabolante quanto as pessoas tímidas pensam, porque eu já fui muito tímida e eu sei como é isso, é muito ruim. Eu acho que seria muito interessante que o projeto continuasse, né, e passasse para outras pessoas, até em outras escolas, porque
é uma experiência diferente que o jovem adquire no projeto. E a gente também, como jovem, aprende que a nossa influência na sociedade e no meio ambiente é importantíssima, porque se a gente não cuidar, quem vai cuidar? Aprendi como que é importante a horta, o sistema em geral, que sem a horta praticamente não teria uma cidade bem alimentada, não teria nada na verdade, né? O Ecoar, acho que um pouco da intenção deles é mostrar isso, que a gente é o nosso protagonista na nossa vida e de outros lugares, né? Que a gente é o protagonista da horta, cada um tem um pouquinho, né? Tipo, a minha mãe tinha horta em casa, tem planta, e eu nunca me interessei por essas coisas, sabe? Pra pensar um pouquinho no ambiente. Eu sabia que eu precisava melhorar alguma coisa, mas eu não queria. Aí depois a minha mãe falou assim, faz um projeto pra você tentar aprender alguma coisa nova e tal, né? E é isso, cara, eu comecei a fazer o projeto, eu aprendi a plantar, eu aprendi o que a gente deveria fazer para melhorar, e é coisa que é muito simples, a gente acha que para mudar as coisas assim, para mudar o mundo, a gente precisa mudar todo mundo, mas primeiro a gente tem que se mudar, né, a gente tem que mudar o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente age nas coisas, porque se a gente não, é aquela coisa, se a gente não se ama, a gente não pode amar as outras pessoas. Aí se a gente não se muda, não pode dar pra mudar o mundo. É a mesma coisa de falar, eu não quero que aconteça mais isso, mas não sei, que adianta falar isso se eu estiver praticando, né? E com o Ecoar eu aprendi isso, que é a cooperatividade, né? Nossa, gente, eu era uma pessoa tão maníaca, assim. Vocês não sabem, mano. E depois eu comecei a pensar, antes eu pensava só o que eu ia sentir, né? Eu falava alguma coisa com a pessoa, eu fazia alguma coisa e eu pensava, putz, eu não tô nem aí que ela vai acontecer com ela, eu tô importando comigo. Agora, depois começou, a gente fez o Ecoar, mudou isso, né? Porque a gente sempre tá em roda, quando alguma pessoa tá precisando de ajuda, a gente não ignora a pessoa. A gente vai lá e ajuda, porque isso é a cooperação, né? A gente precisa cuidar um do outro, porque querendo ou não, a gente é uma família, né? Lixo mental, onde passares, o planeta pede não jogares lixo mental.